Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Todo-Poderoso Pai abençoe a cada um de vocês poderosamente em mais este dia que o Senhor nos concede pela sua graça, poder e bondade. Olha, hoje nós vamos continuar aquela série de vídeos que falam a respeito dos impedimentos à fé, dos obstáculos à fé, o que impede a nossa fé de funcionar. A Bíblia ensina que a fé é algo muito poderoso, que pela fé você pode remover montanhas. É uma expressão figurada, no sentido de que pela fé você pode mover, você pode solucionar, resolver problemas que são tão grandes como se fossem uma montanha, Aqueles problemas que aos olhos humanos são impossíveis de ser resolvidos, mas pela fé nós conseguimos sim resolver esses problemas, conseguimos vencer dificuldades, como a Bíblia mostra, os heróis da fé vencendo coisas impossíveis, humanamente falando, pela fé, vencendo pela fé na palavra de Deus e pela fé no poder de Deus. Mas acontece que essa fé, que é capaz de promover cura, libertação, prosperidade, essa fé que é capaz de trazer uma vida abençoada para a gente, por que ela fica bloqueada? Por que ela não funciona? Por que tem pessoas que dizem, eu tenho tanta fé, mas Deus não me ouve? Olha, pode ser duas coisas. Primeiro, que a pessoa pode não ter tanta fé quanto pensa que tem, Nesse caso, tem que ser humilde, reconhecer e se alimentar da palavra de Deus para a fé aumentar. Mas também pode ser, sim, o caso que a pessoa realmente tenha bastante fé, mas a fé fica inoperante, ela fica travada, ela fica bloqueada, ela fica impedida. Então a pessoa, apesar de ter fé, não consegue ter os milagres, não consegue ver essa fé funcionando. E hoje vamos ver o segundo impedimento à fé, chamado condenação. É uma palavra pequena, mas é uma palavra que mostra muita coisa na vida da gente que pode estar atrapalhando a nossa fé. Antes, porém, por favor, já deixe o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar a você quando lançarmos um vídeo novo. E se você quiser também, aproveite o espaço dos comentários e coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bom? Olha só, um dos impedimentos à fé, que é o que vamos falar hoje, é a condenação. Aquele sentimento de condenação que às vezes temos dentro de nós. É uma espécie de acusação, não é? É uma coisa que fica ali bloqueando a nossa fé. O que a Bíblia fala a respeito disso? Vou ler para você um texto que nós lemos esses dias, mas esse texto aqui, olha, medita sobre ele. Deus vai falar muita coisa em cima desse texto aqui para você. Mas vamos ler aqui, olha, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, a partir do versículo 21. Diz assim, olha, amados, se o coração não nos acusar ou não nos condenar, a Almeida Corrigida fala condenar, mas o significado é o mesmo, tá? Condenação, acusação. De novo, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, ou seja, temos fé diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então ele começa dizendo assim, se o nosso coração não nos acusar, não nos condenar, então nós teremos a fé, como ele diz aqui, diante de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus, gente, é pela fé, viu? Presta atenção aqui, não tem como você receber algo de outra maneira. Não é por bondade, tá? Não é por você ser uma boa pessoa, uma pessoa de boa índole, uma pessoa honesta, uma pessoa de bom sentimento, de bom coração. Eu conheço muita gente assim, olha, que eu falo para mim mesmo, sabe? Essa pessoa aí é mais bondosa que eu umas 1000 vezes. Vai ter um coração de ouro lá longe, como se diz, Tão boa que a pessoa é,
né? Mas essa pessoa sofre que nem cão sem dono. Por que que uma pessoa tão boa sofre? Porque às vezes a pessoa tem muita bondade, mas tem muito pouca fé. Muito pouca fé. Então, na verdade, não é a bondade que traz as bênçãos, que faz com que os milagres aconteçam, entendeu? Biblicamente falando, o que faz com que o poder de Deus se manifeste na nossa vida é a fé, não é a bondade. São duas coisas diferentes. Tem gente que acha que só porque é muito boa pessoa, não faz mal para ninguém, teme a Deus, né? Acredita em Deus, aquela pessoa acha que isso é fé, só isso é a fé, e não é. Fé é aquela certeza absoluta em cima do que Deus falou. Então tem que ter essa certeza aí, né? E o duro que muita gente que é pessoa boa, bondosa, um coração de ouro, não sabe o que Deus fala, não conhece o que Deus falou, porque não conhece a palavra de Deus, a Bíblia. A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que significa isso? A fé vem por ouvir aquilo que está na Bíblia. Não tem como uma pessoa ter uma fé forte, uma fé madura, uma fé profunda, se não conhecer o que está na Bíblia, né? Se não conhecer pelo menos o básico, né? E tem pessoas que, apesar de serem muito boas pessoas, não conhecem a palavra de Deus. Mas conhecendo a palavra de Deus, a fé vem. Agora, tem pessoas que são pessoas boas, têm fé, porque ouviram a palavra de Deus. Tem pessoas que você começa a falar um versículo, ela já termina um versículo. Você fala metade, a pessoa fala a outra metade, né? Ela completa para você antes de você terminar, porque conhecem a palavra de Deus, têm fé, mas mesmo assim, às vezes essas pessoas não veem o milagre acontecer, elas não veem o sobrenatural de Deus nas suas vidas. E por quê? Porque há condenação no coração. É que nesse texto aqui está falando. Se o nosso coração não nos acusar, não nos condenar, aí temos fé diante de Deus, aquela fé que recebe as coisas de Deus. O que significa isso? Significa também dizer que se o coração acusar, nós não teremos fé. Entendeu? Então, o coração é o nosso íntimo. O coração aqui quer dizer o nosso espírito, o nosso eu verdadeiro. Quando nós estamos retos diante de Deus, quando nós fazemos o que é reto aos olhos dele, segundo a vontade dele, então nosso coração fica limpo, nada fica acusando, aí a nossa fé vai funcionar. Mas muitas vezes a gente faz o que não deve, não é? Muitas vezes a pessoa faz o que é errado aos olhos de Deus, e isso bloqueia a fé da pessoa. É como diz o texto aqui, olha, se o nosso coração não nos acusar, então temos confiança diante de Deus. Então vamos ter aquela fé que recebe o milagre. E aí ele explica, olha, e aquilo que pedimos, dele recebemos. Quer dizer, o que nós pedimos para Deus, dele nós vamos receber. Por quê? Olha a explicação para você não ter condenação no seu coração. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, ou fazemos o que é reto diante dele, ou o que é reto aos olhos dele. Ou seja, para que a gente não tenha condenação no coração, temos que fazer o que é reto aos olhos de Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, tudo aquilo que ele manda a gente fazer ou proíbe a gente de fazer, temos que obedecer. Você quer ver algumas coisas que podem causar condenação em você? Por exemplo, o seu comportamento com relação ao seu marido ou à sua esposa. Você é uma pessoa que não perdoa? Você é uma pessoa que não respeita o seu marido? Você ofende, você humilha, você maltrata? Ou você que é marido, você respeita a tua esposa? Ou você é um cavalo com ferradura tratando com ela? Você é aquela pessoa que vai falar, que antes de falar com a sua esposa, você pega o pé, prega ali as ferraduras, né, e dá um coice nela, no sentido de falar com brutalidade, falar com amargura, falar com falta de educação, com falta de respeito. Você é aquela mulher que grita com teu marido, né, que humilha ele, que fala dele para suas amigas. Ai, amiga, meu marido é um cachorro, é um sem vergonha, eu não aguento mais aquele homem. Você faz isso? Uma mulher de Deus não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Ainda que o marido esteja cheio de defeitos, ainda que ele não seja nem crente, e se for crente tem que ter mais respeito ainda, com os defeitos dele e tudo mais, respeite-o. Você não está aguentando mais? Fala para Deus, não fala para suas amigas.
tá? E com relação ao homem, a mesma coisa. Não vá reclamar da tua esposa. Se você é um homem de Deus, você nem deveria fazer isso, né? Mas se você, sendo crente, você comenta com seus colegas de serviço que a tua mulher é ruim, que a tua esposa não sei o que tem, que ela fala muito, que você não aguenta mais ela, que está a ponto de pedir divórcio, isso é coisa que se fale com pessoas de fora? Isso é coisa que se fale principalmente com pessoas do mundo, né? Não faça isso. Resolva os teus problemas dentro de casa, sempre buscando a orientação de Deus. Todos nós temos falhas. Então, marido, comece a amar a tua esposa e respeitá-la, tenha paciência com ela e busque em Deus para que haja uma transformação na vida dela e também na sua. Viu? Você também é mulher de Deus. Você é uma pessoa que sofre na mão do marido, eu sei que não é fácil, mas em vez de ficar falando dele, ou gritando com ele, brigando com ele, não faça isso. A Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, fala para a gente agir de modo diferente. Então, busque a Deus, porque o poder de Deus é capaz de tocar na vida dele, para transformá-lo e libertá-lo. Mas se você não faz isso, você está sob condenação. No fundo, você sabe que está errado e isso atrapalha a sua fé. Quando você vai orar, não tem fé para receber as coisas de Deus. Você ora até bonito, mas na prática não recebe nada. Você quer ver outra coisa que condena o coração de um crente? A boca, a língua, né? Como a Bíblia diz, também na primeira carta de Pedro, ali é dito que se você quer ver dias bons e amar a vida, refreia a tua língua do mal e não deixe que os teus lábios falem dolosamente, quer dizer, de modo prejudicial às outras pessoas. Você é uma pessoa fofoqueira, futriqueira, fala da vida alheia, você sabe que isso traz condenação para o seu coração, você sabe que isso bloqueia a tua fé, você é aquela pessoa que só murmura, que só reclama, que só só sabe jogar a culpa nos outros, você nunca assume culpa nenhuma, sempre a culpa é de alguém, nunca é sua, então isso vai bloquear a sua fé, porque isso é uma espécie de maldição que sai da sua boca. Tiago, na Bíblia, fala que a nossa boca ela tem que ser uma fonte de bênção. Ela não pode ser uma fonte dupla. Uma hora você fala glória a Deus, dali a pouco está falando mal do vizinho, dali a pouco está falando mal de um parente, dali a pouco está falando mal de um irmão da igreja, dali a pouco está falando mal do pastor. Não é assim? Isso aí traz condenação para você. Outra coisa que traz condenação, aquela pessoa que fica se misturando com as pessoas do mundo. Você é crente, mas está sempre de conversinha com as pessoas do mundo. Conversinha, não estou dizendo o trato social, porque isso é inevitável. A gente tem que ter um relacionamento com as pessoas, mesmo que sejam do mundo, porque a gente vive nesse mundo. Nós não pertencemos a este mundo, não somos deste mundo, mas nós ainda estamos aqui. Não é a nossa pátria definitiva. A nossa pátria definitiva está no céu, como revela a palavra do Senhor. Mas enquanto aqui na terra, temos que lidar com pessoas, não é? Por exemplo, o sujeito que atende você no balcão da padaria, ou no balcão do açougue, o professor dos teus filhos, ou o teu próprio professor, de repente, tem que lidar com vizinhos, né, com parentes que não são crentes ainda. Então a gente tem que ter um nível de relacionamento social, mas sem ter intimidade, sem ter comunhão com as trevas, vamos dizer assim, né? Então, mas você é aquela pessoa que, apesar de ser crente, no trabalho você fica tendo comunhão com seus colegas mundanos lá do seu serviço. Quando eles contam uma piada, você ri. Quando eles falam mal da igreja ou do pastor, você concorda com eles. Você não sabe como isso bloqueia a sua fé. Então, tira essas condenações, comece a fazer o que é reto aos olhos do Senhor. São coisas erradas assim que vão bloqueando a sua fé. De repente, fé até você tem, mas ela não funciona porque há uma condenação no seu coração. Como é que você resolve isso? Simplesmente tem que reconhecer esse fato, ir a Deus em oração, pedir perdão para Ele, confessar o seu pecado e abandonar essas atitudes erradas. Tem que mudar. Então seja uma pessoa diferente dentro do seu lar. Não importa a reação da outra pessoa, porque tem pessoas que falam assim, ó, eu não mudo porque meu marido não muda. Enquanto ele não mudar, eu não mudo também. Que palhaçada, que vergonha, que coisa horripilante, que coisa maligna. Nem tem um nome para dar para isso, viu? Olha, sinceramente, agir baseado na ação de outra pessoa, isso é uma coisa ridícula. Não importa como a outra pessoa reage, importa como Deus manda você agir, entendeu? É você que vai prestar contas a Deus.
Então não importa se a pessoa age bem ou age mal com você, haja como um filho da luz, um filho de Deus, haja como alguém que é servo do Senhor, que está para agradar Ele. Não importa se a pessoa na sua casa, ou na sua vizinhança, ou no seu trabalho é ruim com você. Seja bom com elas, né? É isso daí. Mesmo que elas afrontem você, fique em paz, ore por elas, abençoe. É isso que Deus quer. E toda condenação vai sair do seu coração. Então, se você tem alguma condenação, peça perdão e mude o seu comportamento. Agora, para finalizar, antes da oração, tem uma outra coisa que também impede a fé, que é um obstáculo para a fé. A autocondenação de coisas que você já pediu perdão a Deus e você não faz mais. Você sabe que tem muitas pessoas que fizeram coisas erradas no passado, coisas medonhas, coisas horrendas, não é? E que já até pediram perdão a Deus e nunca mais voltaram a fazer. Mas até hoje essas pessoas se sentem culpadas. Até hoje elas não se perdoaram. Até hoje elas pedem perdão a Deus por aquilo que já pediram perdão a Deus há anos. Mas até hoje elas ficam se lembrando e cada vez que elas se lembram do seu próprio erro, elas ficam caídas, ficam tristes. E elas ficam com aquele medo no coração de que porque fizeram aquilo, né, devido àquilo que fizeram, Deus não vai ouvi-las em suas orações. Então, tire esse tipo de condenação se você já se acertou com o Senhor. Olha, você adulterou, que papelão, que coisa medonha, que coisa feia. É verdade, mas você já se arrependeu, você pediu perdão para o Senhor, pediu perdão para tua esposa, já pediu perdão para o teu marido, então já está perdoado. Olha, a Bíblia diz que aquilo que você já confessou ao Senhor e já abandonou, aquilo nem Deus se lembra. A Bíblia dá a entender que Deus joga isso num mar chamado Mar do Esquecimento. Nas profundezas daquele mar, Deus joga aquilo que você confessou. Isso não existe mais diante de Deus, fica só na sua mente. É claro que o diabo fica jogando isso na sua mente justamente para a tua fé não funcionar. Então, basta você se perdoar. Você errou no passado, mas eu pergunto, quem de nós que já não errou? Quem de nós que já não fez burradas na vida? Mas a gente não pode ficar amarrado nesses pecados que nós já abandonamos. O próprio Paulo fala isso, né? O Paulo fala que ele foi o pior dos pecadores porque ele perseguiu a igreja do Senhor, a igreja de Deus. E ele ficou tão arrependido por um tempo que isso estava atrapalhando Paulo. Mas chega uma hora que em uma das suas cartas ele fala assim, olha, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Ele tinha que fazer isso, ele tinha que se perdoar, entendeu? E foi assim que ele se tornou o maior dos apóstolos. Naquilo que ele havia errado e aquilo que ele havia feito de errado, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus o perdoou e ele também se perdoou. Então perdoe a você também. E você vai dizer assim, mas pastor, tem pessoas que elas ficam me jogando na cara, a minha mulher fica me jogando na cara, tudo que eu fiz no passado. Pastor, foi uma vez só que eu errei com ela, eu sei que não devia ter errado nenhuma, eu fui um cachorro sem vergonha. Mas eu me arrependi porque eu vi que eu estava errado e eu já paguei por esse preço aqui na terra, porque o quanto que eu sofri por causa desse erro. Mas um dia eu me acertei com Deus, pedi perdão para minha esposa, mas ela não para de ficar lembrando eu desse problema, desse pecado, desse erro. Então é assim, ó, não liga para ela, no sentido assim, ó, não briga com ela por causa disso. Deixa, ore por ela. Você já pediu perdão para ela e ela diz que te perdoou, mas ainda fica com aquele bicão? Ore por ela, tenha paciência com ela, não é? Mostre que você realmente a ama e aí, filho, põe na mão de Deus. Você também não pode parar de viver porque a outra pessoa não quer te perdoar ou te perdoou só de boca, né? Confia em Deus e toca o barco para frente. Medita nessa palavra, tire esses impedimentos, essas acusações do seu coração, tá bom? Para sua fé poder explodir no bom sentido, né? E alcançar o impossível. Muito bem. Então, quer pegar um copo com água lá? Vai lá pegar. Não acredita nisso? Não tem problema. Ore mesmo assim. Falemos com Deus. Pai Celestial, Pai amado, Pai Santo, muito obrigado por este momento. Eu peço a Ti, meu Pai, escuta a oração que essas pessoas fazem a Ti, que nós fazemos a Ti, porque eu estou orando junto com essas pessoas. Pai, perdoa os pecados, se há algum para ser perdoado. Essa pessoa, Pai, que já se arrependeu há muito tempo e há muito tempo já mudou de atitude, mas ela não consegue se perdoar. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo
envolva o coração dessa pessoa e ela sinta o teu perdão e ela mesma possa se perdoar. Pai, cura essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está aflita, essa pessoa que está desesperada, dá solução para ela, faz um milagre na vida dessa pessoa, Pai. Abra as portas de trabalho, protege os filhos dessa mulher com os teus santos anjos. Pai, faz um milagre na vida desse homem que está pedindo a Ti agora, um milagre na vida sentimental dele. E Pai, finalizando essa oração, eu te peço, abençoe esse copo com água, o qual recebemos de Tuas mãos abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou e dê graças a Deus. Medita nessa palavra, tá bom? E no próximo vídeo veremos aí mais um dos impedimentos, a fé. Vamos eliminando esses impedimentos aí, tá ok? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.